Ai, gente, bomba de chocolate me lembra a infância. 1000 folhas me lembra mais infância ainda. Esse aqui é de quem, esse lindo aqui? Torta de morango com chocolate. Por que será que a gente gosta tanto de doce, hein? Ah, doce adoça a vida. Sem doce não há vida. Tem muita gente aqui correndo do regime, escondidinho, fazendo dieta. Você acha que alguém trocaria, por exemplo, uma bomba de chocolate por uma maçã suculenta? De amarga, basta a vida. Por isso que de vez em quando é legal comer uma bomba gorda de chocolate. O problema é quando isso vira uma rotina. Não há corpo que aguente tanta glicose. Mas será que existem alternativas para adoçar nosso paladar? Dá para adoçar com mel, com frutas, com adoçantes naturais, com melado. Peraí, Cíntia, para tudo. Onde é que você tá? Tô no apiário, Patrícia. Vim ver de perto o trabalho das abelhas e como elas produzem o mel. Viu? Não é só o açúcar que deixa a vida mais doce. Existem outras opções e a gente vai conversar sobre elas com a Sônia Hirsch. Se a pessoa tiver que mudar um hábito, é o açúcar. O Alternativa Saúde está doce que nem mel, sem açúcar, mas com muito afeto. Valeu? Ficou bom? Ó, não vou resistir. Embrulha pra mim. Sônia, só porque o programa de hoje era sobre açúcar, eu passei por tantas tentações. Loja de doce, docinho no sinal, café com açúcar. Será que é tão difícil parar de comer açúcar? Ou a gente sempre vai sentir um sacrifício ter que abrir mão dessa coisa? Eu acho que é um sacrifício, sim, porque a sociedade está muito estruturada em torno desses porcaritos, né, de modo geral, dessas coisas que a gente come não são alimentos e não só não são, como prejudicam também o pouco que a gente consegue ter, né? E o açúcar eu acho que é o pior de todos. Acho que se a pessoa tiver que mudar um hábito, é o açúcar. Culturalmente, o açúcar está ligado a afeto? Sim e não. O leite materno, por exemplo, não é doce. Mas depois que a gente passou a ter o açúcar disponível, todo mundo foi subornado com açúcar em algum momento da infância. A mãe que o filho está chorando e ela enfia a chupeta no açúcar e põe na boca do bebê, para o bebê parar de chorar. Parar de chorar, é. Aquilo naquele momento é prazeroso para ele. É um afetozinho nocivo, né? Porque hoje em dia a gente já está sabendo que o açúcar é um vício, né? É um vício. E você vê que em todas as celebrações românticas ele está presente, sabe? Uma pessoa que dá bombons, seja no nível de afeto que for, né? O doce é uma praxe. Por que o açúcar nos faz tão mal? Faz mal porque, além dele não ser um alimento e, no entanto, tirar a fome, na verdade ele está paralisando o estômago, então você para de ter aquela sensação de fome. Quer dizer, além disso, ele rouba vitaminas e minerais. E o excesso dele, que é muito fácil de atingir, é armazenado em forma de gordura. Agora, isso é só uma parte do mal que ele faz, né? Fisicamente, ele pode levar a pessoa a diabetes, ele pode provocar problemas renais, problemas cardíacos, câncer. E emocional e mentalmente ele é um problema também, porque o açúcar ele tira a concentração da pessoa. Quanto mais açúcar, mais lesa a pessoa fica. Bom, a gente falou das más notícias, mas também tem as boas, né? Como adoçar a vida com melado, com mel. Aliás, por falar em mel, Cíntia, tudo bem aí? Tudo certo, eu tô aqui no Apiário Amigos da Terra. A gente veio descobrir um pouquinho mais sobre a vida das abelhas e o que o mel pode fazer pela gente também. Luiz, dizem que as abelhas são o maior exemplo de organização. Por quê? Porque a abelha é um inseto social. É uma colônia com aproximadamente 60 mil, 80 mil indivíduos, todos trabalhando por um único propósito, que é fazer esse milagre de transformar o néctar das flores em mel. Qual é o objetivo? Por que elas produzem o mel? O mel é a parte energética da alimentação das abelhas. Elas também utilizam pólen, que é a parte proteica dessa alimentação. Ah, então é a alimentação delas. É a alimentação delas. Elas produzem e estocam mel
dentro das colmeias para o período de intempéries, ou seja, em determinados períodos na natureza não tem presença de flor. São só as fêmeas que fazem o mel? A sociedade das abelhas é uma sociedade de casta feminina. Né? A presença do macho, que é o zangão, não acontece de forma permanente, é só nas épocas de reprodução. Agora, se você quiser saber mais, eu convido a você ir no nosso apiário e ver como que se transforma do néctar das flores ao mel. Não, mas aí eu já acho que eu não vou me arriscar, não. A gente vai usar, evidente, a gente trabalha com abelhas que têm um certo grau de agressividade. Todas as abelhas melíferas, elas têm ferrão, elas se defendem com ferrão, mas a gente tem técnica, a gente usa uma roupa de proteção, usa fumaça, então você vai poder ir no campo com a gente sem menor risco. Vamos nessa. Será? Vamos nessa, né? Mais uma pela alternativa. Caramba! Não acontece delas entrarem e ficar aqui dentro, não? Não. E você, Luiz, não vai se proteger? Ou elas já estão acostumadas com a sua presença? Sim, eu também vou me proteger, como também toda a equipe. Né? A gente só pode entrar na apiária e todo mundo protegido. Quais são as alternativas? Nós somos uma sociedade que a gente não consegue imaginar como é que era uma vida só no sal. Mas não era só no sal, porque sempre houve fruta e as frutas sempre puderam ser secas. Isso se fazia para preservar as frutas, né? Então tinha muito numa época e aí secava tudo para guardar para quando não tinha. Exatamente. E quando você seca também você concentra o açúcar. Você concentra o açúcar. Você acha que então que a gente devia viver só com frutas? Ou a gente pode abrir umas exceções? Não, assim? Eu acho que é legal assim ter uns doces, sabe? Eu tenho aqueles de que eu não abro mão. Por exemplo, entre as frutas, eu gosto de um doce de laranja da terra que é feito com açúcar. Se você não puser açúcar, é impossível. É impossível. Eu acho que tudo tem lugar. Eu acho que a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E às vezes até por que a gente está fazendo. Porque às vezes o problema vai um pouco além. Né? Uma pessoa que... É muito mais comum a compulsão por açúcar do que a compulsão por um salgado, né? Totalmente. Primeiro que, por exemplo, o tubinho de biscoito, né, que já é feito num preço e numa forma que a pessoa come um pacote inteiro. Isso é um horror, porque acaba substituindo uma refeição. Como é que é para você o mel como substituto para adoçar as coisas? Eu não adoço nada. Se você acha que uma coisa não é gostosa sem açúcar, procura uma outra coisa que seja gostosa sem açúcar. O suco de laranja está ácido. Você botar açúcar não vai tirar aquela acidez, vai disfarçar aquela acidez. Você vai comer uma coisa ácida que não é legal para você e uma coisa doce que não é legal para você. Por que você não toma um suco de melancia? Agora, o mel é um excelente alimento medicinal. Quer dizer, é mais um remédio do que um alimento. Enquanto a galera vai se protegendo, vai se arrumando, a gente vai para o intervalo e volta para encarar as abelhinhas. O seu cérebro, que é o principal beneficiário da glicose no corpo, vai sentir a falta. Os adoçantes artificiais, eles são realmente péssimos pra gente? E o que ele está fazendo? Essa fumaça é o quê? Essa fumaça a gente utiliza para diminuir a agressividade das abelhas, né? Como diz, onde tem fumaça tem fogo, as abelhas entendem que tem um fogo, então elas enchem o papo de mel e aí elas ficam mais dóceis, fica mais fácil da gente mexer com elas. Caramba! Nossa! Ai, que nervoso, cara. A impressão que dá que elas vão invadir aqui dentro. Não, fica tranquilo aqui, ó. Gente! Elas já foram avisadas que vocês iam chegar, então tá na boa. Essa parte toda escura aqui, ó, é própolis que a gente retira quando quer produzir. E o própolis, ele é o que, assim? As abelhas mordem o broto de algumas árvores e tiram a seiva dessa planta, que ela usa para vedar a partes móveis da colmeia. E cadê a abelha rainha? Vamos ver se a gente consegue achar, que normalmente ela se esconde no meio de todas as outras, né? Aqui tem 60 mil abelhas operárias, a gente tem que achar uma única rainha, vamos ver. Caramba! Se a gente dá a sorte de encontrá-la. Mas como é que aparece a rainha? Assim, como é que ela é... Como é que só tem uma? Sempre é uma rainha, mas se por acaso morrer uma rainha acidentalmente, as abelhas operárias utilizam uma larva que tenha 12 horas de nascido e alimenta essa larva com uma substância especial chamada geleia real. Aí essa larva, em vez de nascer uma operária, vai virar uma rainha. A geleia real é um alimento mais rico que não é estocado na colmeia. Ele é produzido, mas só para consumo imediato das larvas jovens e da abelha rainha.
Então, no fundo, elas fazem o mel, fazem própolis e fazem a geleia real. Geleia real. Eu acho que a abelha rainha está bem protegida, né? Ela se escondeu e a gente vai, então, abrir uma outra colmeia para tentar localizar a abelha rainha.